Eu sou Giuseppe Moselo, sou vice-presidente de Customer Success da Enable. Estou aqui apenas para apresentar dois nossos clientes que dispensam, na realidade, apresentações. É só ver os logotipos ali que todo mundo com certeza conhece, Girafa e Chili Beans. Elas vão falar de uma coisa extremamente interessante sobre os desafios do marketing, do retail e do franchising, e muita coisa importante para vocês ouvirem. Muito obrigado por vocês estarem aqui e boa continuação. Obrigada, Giuseppe. Gente, boa tarde. Muito boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Rosana, eu sou do Girafas. E eu estou aqui hoje com a minha parceira, Luana, que a gente é bem parceira, tá? Isso não é mentira, não é papo. A gente é bem parceira, a gente troca bastante. A gente tem lá os nossos desafios no dia a dia. E a gente vem falar um pouquinho hoje, né, Lu? Vamos lá? Boa tarde, galera. Tudo bem com todo mundo? Que estranho falar ouvindo só a minha voz e vocês me ouvindo e sorrindo. Mas vamos lá, eu vou dar o meu melhor aqui para vocês, tá? Dá uns sorrisos para mim, balança a cabeça, porque isso impulsiona muito quando a gente está falando, tá? Deixa eu me apresentar, eu sou a Luana, eu trabalho hoje na Chili Beans, eu sou a gerente de treinamentos da área. Só para vocês entenderem, dentro da Chili Beans, o nome da área treinamentos é conhecida como parlamento, onde é um lugar que todo mundo tem voz e fala, Aí atrapalha as palmas aqui do balado, porra. Aí não colabora, né? Ei, Pepe! E aí... A área de parlamento, como eu disse para vocês, é uma área democrática. Então a gente não fala lá, fala com alguém da área de treinamentos da Chili Beans. Não, é o parlamento, porque a gente ouve todo o Brasil, aliás, a gente ouve o mundo, porque a Chili Beans hoje, ela tem mais de 1.300 franquias Brasil e uma média de umas 200 espalhadas pelo mundo hoje, tá? Então, explicando um pouquinho como funciona o meu papel hoje na Chili Beans. Eu gerencio a área, hoje todo mundo conhece Chili Beans, acredito eu, certo? E a gente tem algumas frentes que são divididas na Chili Beans, que é a nossa Chili Beans vermelha, que é as lojas de shopping, os quiosques que vocês conhecem. A gente tem as óticas hoje, que é a nossa nova segmentação. Nós já estamos há 3 anos no mercado também, quando a gente fala do grau. E a gente tem espalhado por estradas, parques aquáticos, a nossa Eco Chili, que é uma loja sustentável também. Obviamente vendendo todos os produtos, mas a gente atacando em todos os públicos também, tá bom? A área do parlamento, galera, é uma área super pequena, mas ao mesmo tempo que conversa com todo mundo. Hoje eu tenho essas duas gatinhas aqui que estão aqui, a cabelinho rosa e a cabelinho preto, que é a Mari e a Bibi, que trabalham comigo hoje dentro da Chili Beans. Então a gente dá todos os treinamentos para todo o Brasil. E a Soninha, ela é especialista, nossa gerente da categoria grau. Então se vocês querem fazer um grau na Chili Beans, é bem que o pessoal daqui não está ouvindo, então façam um grau. Depois eu vou pegar umas promos para vocês, vem na minha que vai ser sucesso. E depois vai ter girafas também, uns arroz e feijão, né? É isso aí. Então, deixa eu contar para vocês desse tema que a gente fala tanto de alta rotatividade, né? O famoso turnover. Só balança para mim quem sofre com isso de certa forma, né, gente? Turnover hoje ele é super desafiador para a gente. Óbvio que eu vou falar em 15 minutos, ela mais 15. É pouquíssimo tempo, mas eu já vou convidar vocês. A gente vai ficar até o fim do dia hoje no stand da Enable, que aqui nos convidou, para que tem a nossa plataforma que eu vou falar para vocês para frente. A gente está super à disposição para conversar com todos vocês, tá? Então, falei do parlamento aqui, eu esqueci, Rô, de passar. Como que a gente divide? Eu expliquei que tem a Maria Bibi no time do parlamento. Mas quem traz todas as informações que nos alimenta para falar sobre necessidade de treinamentos são as pessoas da ponta, a galera que fica no ponto de venda. E quem tem o time à frente disso? Nossos consultores de franchising, que são divididos em todos os estados do Brasil, que trazem todas as informações para a gente também, tá? Então a gente tem essa equipe de operações que traz para a gente. E eu vou explicar para vocês também um pouco sobre como funcionam os nossos formatos de treinamento de uma forma bem rápida. Eu acho que treinar já passou da fase da gente ter aquele lance do Telecurso 2000, né? Oi, eu sou a Luana. Hoje vamos falar sobre a técnica aqui desse óculos. A haste, ela é feita... Cara, é muito chato. E a galera não aguenta. Então, qual que é o meu papel hoje na Chili Beans junto a todos? Eu trago leveza, trago alegria. Vocês conhecem as coleções da Chili Beans, eu espero, né, galera, aqui? Então vamos falar de uma coleção que a galera ama, Harry Potter. Eu vou lá e me visto de Harry Potter. Conheço o filme? Não! Mas eu vou lá, me visto, estudo e faço com que as pessoas da ponta consigam vender a peça. A gente não vende só um óculos, só um relógio, a gente vende história. Quando você vai até uma loja da Chili Beans, as pessoas estão muito acostumadas a ouvir as nossas histórias. É muito gostoso quando você entende o produto que está usando. Hoje eu estou usando Boca Rosa, sabe?
a blogueira lá do Fred separou, aquela coisa toda. Eu estou usando hoje o óculos dela. Se alguém quiser, depois conversa comigo que a gente faz no precinho também. E a gente tem hoje os treinamentos online, que são muito fortes, principalmente pós-pandemia, que a gente se adequou muito ao online. Mas também nós temos os treinamentos presenciais. Então, a gente se divide pelo Brasil aplicando treinamentos e necessidades. Temos treinamentos padrões, mas também temos treinamentos que a gente vê necessidade do momento. E tudo muda o tempo todo. Então, isso a gente fala do presencial. Online, não vou deixar de fazer aqui o merchan, porque eu acho muito importante, e quando é bom, eu acho que tem que ser falado. A gente tem o nosso parceiro, que é a Enable, que nos convidou aqui hoje, que a gente tem a plataforma que se chama Universidade da Pimenta, a famosa Unichile na Chili Beans, onde a gente coloca todos os conteúdos lá dentro. E para mim, o grande diferencial que deu um up na Chili Beans, quando a gente fala de treinamento, não basta treinar, não é colocar a cara da Luana lá e a Luana deu o treinamento, dei o play e o pause, porque vocês sabem quem está na loja lá fica, deixa eu olhar meu Twitter, meu TikTok. Então, a gente teve que fazer um trabalho meio que de formiguinha. Já deu tempo? Não, né? Não, pode ir, pode ir. A gente faz um trabalho de formiguinha diário para engajar pessoas. Engajar pessoas, gente, é desafiador. É desafiador eu estar aqui fazendo que todo mundo me olhe e de alguma forma dê um sorriso, balance a cabeça. Imagina 3.000 pessoas da geração Z. Ai, Luana, lá vem você, de novo, com essa graça, que isso, que aquilo. Eu sei que está cheio de geração Z aqui, tá? É uma geração desafiadora. É uma geração admirável, porque eles querem soluções rápidas o tempo todo. Eles nasceram sabendo tudo. Então, a gente está meio veaco. Eu não vou falar a minha idade, mas não estou na geração Z. Eu estou na... Quanto que é dos... É millennial? Está de 40 anos, é millennial? Mas tem millennial aqui que eu também estou vendo. Então, gente, essa plataforma, eu não é fazendo merchan, ela foi um grande diferencial. Não fazendo merchan, mas fazendo. Qual que é o diferencial dela, falando estrategicamente sobre treinamentos? A gente consegue avaliar desempenho das pessoas que assistem os vídeos. Então, se um vídeo meu, ele tem 5 minutos, os 5 minutos de vídeo eu consigo colocar quantas interações eu quiser. Então, eu estou gravando lá um vídeo que a gente chama de Drop de Pimenta da Boca Rosa. Aí a colega aqui que está me filmando, ela está assistindo. No primeiro minuto, o vídeo vai parar e vai vir uma pergunta para ela. A gente já começa a avaliar o desempenho dessa forma. Isso faz muita diferença. E a gente sabe que dentro de uma loja a movimentação é muito intensa. Então, às vezes eu estou assistindo em um momento, chega um cliente. Quando o cliente chega, eu vou parar. Se eu parei e não voltei, a plataforma vai me chamar através do meu celular ou do meu computador. Então, isso é um grande diferencial também. Depois, a gente pode bater um papo, eu não vou me estender muito sobre isso, tá? Falando agora de um tema, que eu vou passar de uma forma bem rápida, a Unichile que eu falei, eu esqueci de passar, mas esse é o logotipo da nossa Unichile com a pimentinha aqui, tá? Vamos falar agora sobre turnover. Eu sei que é uma dor para todo mundo hoje. Só que também enche o saco a gente ficar falando só turnover, turnover e colocar a culpa na geração Z. Será que é a gente que não está se adequando? Será que a gente pode fazer alguma coisa diferente? E através de muitos estudos, muitos benches, porque eu acho incrível fazer benches com diversas empresas. Chili Beans, moda. Girafas, alimentação. É diferente? Totalmente. Mas já fiz diversos benches com a Rô e com o time dela que trouxeram muitos insights para a gente muito importantes. Então, é muito importante ter essa troca. E quando a gente fala do turnover, a gente quis unificar tudo isso em um projeto que se chama hoje, dentro da Chili Beans, Mundo Chili. O Mundo Chili ele tem 4 pilares, que é atrair, reter, desenvolver e reconhecer pessoas. Quando a gente fala de atrair, não é simplesmente eu jogar um currículo na loja e falar, vem cá, vamos aqui, deixa eu fazer uma entrevista rápida. Não, você está apto para vender óculos e relógio. Não, não é assim. A gente tem toda uma preparação quando a gente fala do projeto de retenção. A gente tem uma ferramenta muito legal que se chama Colab. E através da Colab, ela é um aplicativo que você entra no nosso ponto de venda e a gente faz muito anúncio em Instagram, LinkedIn. Você coloca seu celular na frente de um QR Code e aí mostra toda a história da Chili Beans, você já faz toda a prova, ela já avalia todo o seu perfil e vê se você está apto a trabalhar. Nossa, é loucura? É, cara, mas funciona. Funciona muito e é muito interessante. Isso falando do pilar atrair, mas tem muitas outras coisas que depois a gente conversa, que eu sei que umas 74 pessoas aqui devem procurar a gente lá depois. Reter. Reter é o mais desafiador. E eu vou explicar para vocês lá na frente como é que a gente vai fazer para reter.
Desenvolver, eu acho que ter uma plataforma hoje na empresa é primordial. Pô, Lu, mas eu não tenho condições de ter uma plataforma hoje dentro da empresa? Lembra da palavra que eu usei no começo, que eu acho que ela é muito importante? É engajar. Primeira coisa na minha vida, que eu já trago isso em todos os treinamentos. Se você não ama o que você faz, você está no lugar errado. Quando você ama o que você faz, você coloca a sua essência nas coisas. E por colocar junto, eu encontrei pessoas que se juntam com a minha essência. Então a gente faz acontecer. Tem dia que eu tenho que vontade de ir lá num PDV no Rio Grande do Sul, puxar uns pelos cabelos. Mas eu volto e falo, não, calma. Essa idade, né? Os novinhos, fogo e tal. E não é só novinho não, gente. As pessoas querem soluções rápidas para tudo. E isso também faz muita diferença. E desenvolver sempre cada vez mais treinamentos. E dar voz e fala para quem, por exemplo, eu trabalho numa franquia, mas mesmo que não seja franquia, ouvir as pessoas. Nada sai só da sua cabeça. A gente tem que trazer, ouvir as pessoas, mesmo que você não use alguma coisa você vai absorver. Isso é muito importante também. Reconhecer pessoas. Não tem nada melhor do que você ser reconhecido. E a gente tem diversos programas de reconhecimento na Chili Beans. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem escola de VRs. Então, dentro de um ponto de venda, eu tenho o operador de caixa, o vendedor responsável e o gerente. O vendedor, quando ele se transforma num VR... Mais 4 minutos, eu vou correr aqui agora. O vendedor, quando ele se transforma num VR, ele fala assim, estou chegando perto da gerência. Então, a gente faz um programa de desenvolvimento para ele, a gente dá PIN, faz a festa, faz todas as coisas para ele chegar no objetivo que ele quer. O objetivo da galera, de certa forma, é entrar no escritório da Chili Beans, onde a gente trabalha em Alphaville hoje. O nosso showroom fica em Alphaville. Por que não? Muitas das pessoas que estão lá dentro hoje são as pessoas que vieram de loja. Então, a gente tem hoje muita oportunidade. Mas você tem que fazer acontecer, porque não depende de mim, depende de você. Então, esse é nosso lema lá dentro. Tá? Depois eu conto de outros programas, porque agora faltam 3 minutos. Tá? E falando de retenção, gente, onde a gente está focando muito, que eu não posso deixar de falar. A gente não pode errar no recrutamento e seleção. Isso é primordial. A gente tem diversos testes, depois eu posso compartilhar com vocês, mas hoje uma contratação mal feita é o que tem acarretado o turnover. Eu sei que também o turnover tem questões salariais, falta de benefícios, que a gente sabe que tem. A gente tem essa dor hoje dentro da Chili Beans, que a galera pede muito isso e a gente vem se aprimorando. Eu não sei se... Quem aqui é de franquia? Só para eu ter uma ideia. Trabalha com franquia? Tá. E os demais empresa... É RH a maioria? Não. RH, né? Tá, tá bom. Eu falo franquia, mas isso é aberto para todo mundo, gente. Porque, assim, hoje a gente tem um RH dentro da Chili Beans que ele vem se reinventando. Porque é extremamente desafiador, porque o nosso RH, ele é o RH do showroom. Não é o RH de todo mundo. Na franquia, é o franqueado que cuida. E o franqueado, muitas das vezes, não quer olhar muito para isso. Então, a gente fomenta esse trabalho em cima disso, tá? Remuneração e benefícios, que eu falei para vocês, trazer cada vez mais benefícios. Hoje a gente tem tantas plataformas e tantas ferramentas que podem ajudar a gente. E eu tenho aí também um grupo que eu trouxe para vocês posteriormente para a gente conseguir conversar. Aí é o ter 30 minutos. Pepe, o ano que vem pega mais tempo. Simplificação. Esse é o nosso lema desse ano. Simplificar processos. Quantas vezes a gente tem retrabalho com tantas coisas? É óbvio que eu estou falando, mas coloca uma reflexão aí para vocês. Será que vocês estão simplificando o dia a dia? E estou falando por mim, tá? Porque eu faço esse exercício. Porque assim, vem a Soninha aqui, minha colega do grau, fala uma coisa, vem a Mari aqui, fala outra coisa. E aí eu vou pegar, vou resolver tudo, eu vou deixar que cada um tenha o seu papel e se desenvolva, sendo que eu posso ser colaborativa também. E para fechar, o que a gente vai lançar agora, dentro da plataforma, que é muito legal, gente. Independente se é franquia, tá? RHs que estão aqui, dentro da empresa, se você tem uma plataforma que a pessoa consegue assistir o vídeo, a gente vai trazer agora um programa de pontos dentro da nossa plataforma, que ele vai chamar Chili Points. Então é assim, ó, você vendeu, você bateu suas metas, você assistiu os nossos vídeos, aí a gente colocou algumas regrinhas, você acumula 10 pontos, 20 pontos. Depois você pode tirar eu vou chutar alto que ainda não fechei isso, tá? Depois você pode ganhar uma moto, um computador, uma BMW, por que não? Isso eu não falei com o Caíto Maia ainda, mas por que não, né? Porque assim, às vezes eu ficar também colocando produto da Chili Beans, eu vendo isso daqui o dia inteiro e ainda tenho que pegar e fazer, sabe? Então, trazer coisas que atraiam. Gente,
Quem não gosta de ganhar presente? Todo mundo gosta, mas eu não gosto de barganhar o meu trabalho como gestora de treinamento. Eu não quero dar presente para você assistir meu treinamento. Isso é obrigação sua, porque a empresa está te dando essa oportunidade, tá? Gente, me perdoem, eu queria mais tempo, tá? Adorei falar com vocês, adorei vocês sorrindo para mim, balançando a cabeça, me sinto mais motivada. E, claro, estou lá no stand da Enable, venha conversar. Vai ter pipoca, tem pipoca e tem sorteio de óculos da Chili Beans, galera. Então, só vai pegar óculos lá quem bateu palma. Obrigada, gente. Ai, gente, essa mulher é demais, não é? Vir depois dela aqui é uma responsabilidade, porque ela é demais. Essa energia é todo dia, tá? Todo dia. Gente, falar rapidinho aqui de Girafas, né? Já me apresentei. Para quem não estava, meu nome é Rosana, eu sou gerente de treinamento do Girafas. Estou na rede há mais de 10 anos. Estou à frente da área de treinamento nacional. E quem é o Girafas, né? Além do que vocês já conhecem, é uma rede de restaurantes, mas também é uma rede franqueada, né? É uma franqueadora. E isso envolve vários desafios. Então, ao todo, mais ou menos, a gente tem no nosso ecossistema 5.500 pessoas na nossa plataforma, né? Que também é Enable. Então, assim, é um grande parceiro nosso, está sempre com a gente desde 2019. E a gente tem mais ou menos esses 5.500 pessoas. Então, imagina, eu não vou aqui falar uma receita de bolo para vocês, porque não tem, engajamento é dia a dia, né? Não tem, são pessoas não têm uma receita de bolo que você vai lá e aplica, não funciona, não é isso. Tá? E aí eu vou contar um pouquinho do que eu descobri nesses anos todos de Girafas com a nossa rede. A primeira coisa que eu entendi em treinamento e para trabalhar com pessoas engajadas na ponta, né? A gente está falando aí de 400 restaurantes, tá? Imagina que a gente tem vários em todos os estados do Brasil e aí a gente tem uma regionalidade muito forte, né? Equipes mais engajadas e menos engajadas. Nós temos todos, gente, nós temos mais ou menos assim, tem um restaurante que tem 300% de rotatividade, outro tem 70%, né? E aí a gente foi mergulhar um pouquinho para entender o que é isso. Aonde isso começa? Aonde começa o engajamento? Para mim, começa na equipe. A gente tem uma equipe de treinamento com mais de 31 pessoas, Brasil, para atender o Brasil inteiro, essas 400 lojas e todos os nossos franqueados, né? E a gente também tem uma parceria muito forte com o time de operações. Então, quando eles estão engajados, tudo funciona. Eu brinco que eu falo que a gente é uma onda, sabe? A gente vai levando tudo, né, para a rede com essa força, essa potência que uma onda tem quando ela quebra ali e ela traz, né, esse engajamento e essa conexão. Então, tudo começa com o time de casa, o nosso time. Né? A gente tem várias ações, todas as ações de ranking que a gente faz para o time de campo, a gente faz também para os restaurantes. Então, tudo começa na nossa equipe ali. E aí, para engajar, eu preciso entender quem é que eu estou engajando, né? Então, periodicamente, a gente faz uma pesquisa para entender quem é o nosso público, da onde quem são, né? Quem são eles, quanto tempo tem de casa, qual é a faixa etária que esse público tem. Então, assim, nós temos muitas pessoas que têm, por exemplo, acima de 40 anos, que são os gerentes, são os franqueados, etc. Mas, né, olha lá, a geração Z, né, Lu? Tá lá, a maioria do nosso público está entre 18 e 22 anos. Daí, gente, já começa a ficar diferente, porque como é que eu vou engajar esse público, né? Eu preciso entender quem é que eu vou engajar. E isso em cada cargo, né? A gente está falando aí de atendentes, nós temos atendentes, temos treinadores nas lojas, temos gerentes de plantão, gerentes de restaurante e temos os franqueados também. Então, cada público a gente engaja de um jeito. E aí é uma campanha e uma ação para cada público, né? Sem falar que, por conta da rotatividade, esse público fica pouco tempo com a gente, né? Eu não sei, a gente ainda não tem os dados finais de quanto tempo, mas a gente estima que eles estão ficando exatamente nessa casa, né? A maioria das pessoas ficam de 6 a 8 meses conosco, tá? E isso, para quem é de treinamento e para quem é de RH, sabe o impacto que isso tem no negócio, né? E aí, como a Lu falou também, eu estou plantando a sementinha do vamos parar de reclamar, que é a geração, que é isso, que é o benefício do governo, que é isso. Ok, nós já sabemos, a gente já tem esse cenário, né? E esse cenário não vai melhorar.
Mas o que a gente faz dentro de casa? O que eu faço todos os dias para ter essas pessoas, engajar essas pessoas, né? E deixar elas ficarem mais tempo com a gente, porque a gente sabe que eles vão sair, né? E aí, com essa pesquisa, a gente começou a entender quem é o nosso público, né? O nosso público-alvo. E aí a gente criou algumas coisas. Começamos com os nossos personagens. Então, na nossa plataforma, que chama Universo do Saber, a gente criou essa linguagem mais lúdica, né? Então, eu troquei, gente, por incrível que pareça, eu sempre falo isso, mas eu troquei as palavras por quase emoji, tá? Eu tô quase lá. A gente vai aprender essa língua do emoji ainda, mas a gente trocou as palavras, os textos e toda aquela, né, todo aquele contexto todo por imagens, né? Minha equipe está aqui, minha equipe linda está aqui, que todos os dias ali pensa comigo como é que a gente pode fazer o treinamento ser mais prático, né? Mais direto e falar a linguagem de quem precisa, que é o público que a gente precisa atingir. Então, a gente criou esses personagens. Além dos personagens, a gente criou também um podcast. A gente tem lá o nosso Gira Talk, né? O Gira Talk, ele já vem para um público diferente, entende? Entendi o público, criei uma linguagem diferente para ele. Isso engaja, né? Porque ele se reconhece. Tem treinamentos que para vocês terem uma noção, a gente usa memes. Tem treinamentos que a gente usa, por exemplo, sabe? Tem a série lá do momento, a gente conecta com alguma coisa da série, sabe? Isso faz com que as pessoas se conectem, né? Para o caso dos gerentes e dos franqueados, a gente entendeu que só nós falando, a gente tem propriedade para falar sobre os assuntos que são pertinentes aos girafas, mas a gente entendeu que eles queriam se ver ali. Então, nós começamos a chamar os gerentes, os franqueados, esses que estão aqui, por exemplo, são todos franqueados, né? São franqueados da rede, que foram contar as suas histórias e que foram contar as suas boas práticas, né? Nós somos uma rede franqueada, então as boas práticas, eles gostam muito de saber quais são as boas práticas, ou seja, o que cada um está fazendo, né? E isso gerou um engajamento muito grande, porque dá 1 hora, mais ou menos 1h30, mas eles gostaram muito do formato. Por quê? Porque é muito rico. A gente traz quem realmente tem o conhecimento na ponta para quem precisa daquele conhecimento. Então, os formatos também de treinamento são super importantes. Fora isso aqui, gente, ó, é sensacional, tá? A gente criou um ranking. Por que o ranking? Porque todo mundo é muito competitivo, certo? Ou, pelo menos, a maioria das pessoas. Quem é que não quer ganhar aqui? Todo mundo quer ganhar. Luana falou assim, vai ter um sorteio de um óculos da Chili Beans. Todo mundo, né? Opa, quero ir lá. Eu também quero, viu, Lu? Também quero a BMW, tá? Também quero a BMW. E aí a gente criou o ranking. O ranking a gente criou desde o começo da plataforma, nós temos esse ranking. E aí o que acontece? Tanto para o público interno quanto para o público externo, né? Tanto para aquele time de treinamento e operações, quanto para a ponta, isso aqui funciona muito porque eles gostam de se ver. Então, a gente coloca lá a foto deles. Eles gostam de se ver, eles gostam de estar em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Há uns 15 dias atrás, eu tive o prazer de ir em uma das regiões que mais são engajadas, que é a região norte do país. Eu fui para Manaus. Eu já tinha ido em Belém, que também é uma outra região. Eles são super competitivos, estão sempre no top 10. Mas Manaus, gente, assim, é uma coisa louca. Eles não aceitam se eles não estão ali. E eles começam a literalmente, assim, questionar muito a gente se eles não estão em primeiro lugar. Eles acham que tem alguma coisa errada. Pede para fazer curso de novo, pede para mudar. Enfim, eles são muito engajados. E aí eu fui lá, há uns 15 dias atrás, entender. E do que eu pesquisei, tem muita competitividade, que é o que a gente fala, né? O ser humano quer estar ali, né, em primeiro lugar, a gente tem isso muito na veia e nós, no Girafas, a gente incentiva muito essa competitividade também. Mas tem também uma questão cultural. Então, nem sempre o que você tem de engajamento, por exemplo, nessa região norte do país, vai ser o mesmo que tem na região sul e sudeste. É bem diferente. E lá... E eu estava até compartilhando isso com a Lu, eu tive um insight muito grande de perguntar para eles o porquê deles serem assim, né? E eu percebi que é cultural.
É uma questão cultural deles. E aí, gente, cultura não se constrói de um dia para o outro. Esse franqueado está lá há mais de 10 anos, são 15 anos já. Eles têm pessoas que trabalham com eles há 15 anos. Então, é uma cultura que foi passando de geração em geração. E cultura se constrói dia a dia, passo a passo. Né? Mas é preciso ter clareza realmente do que a gente está construindo. E esse engajamento, ele também gera, antes de eu falar dos talentos, esse engajamento também gera as nossas campanhas de incentivo, tá? E aí, além daquele ranking, nós temos um trabalho bem bacana que chama Talentos que Brilham. Ele ficou paradinho um pouquinho na época da pandemia. O que é isso? É como se fosse uma competição de conhecimento. Né? Então, a gente monta os times, né, do Brasil inteiro, todos os restaurantes participam, mais ou menos no formato de um campeonato de futebol. Então, a gente tem lá semifinais, quartas de finais, oitavas, né, semifinais, final, e o final, né, tem o campeão, e aí ganha um prêmio, que não vai ser uma BMW, mas vai ser um iPhone. E aí, isso também gera um engajamento muito forte neles. Por quê? Porque quando a gente monta a campanha, eu já sei que o meu público tem aquele perfil, e aí o que eles gostam de ganhar, né? E aí a gente começou a perguntar para eles, o que vocês gostariam de ganhar? É isso que a gente tem que fazer, né? Não adianta eu trazer uma coisa que não vai conectar com ele. Então, o iPhone é uma coisa que, todo mundo valoriza. Sabe um outro prêmio também que eles adoram? Sabe aquelas boombox da JBL? Cara, aquilo lá é sensacional, né? Porque todo mundo carrega e eles fazem as festas deles, né? Outra coisa, Xbox, né? É um outro item que eles gostam muito. Então, Talentos que Brilha é essa competição. Fora isso, a gente tem gira batalha, é tudo gira, tá? Gira batalha, gira... E aí, esse eu acho que vai chamar gira moedas, mas a gente ainda não fechou, né, Giuseppe? Esse a gente ainda não tem o nome. Mas, gente, nós temos... Isso aqui é novo. Gira moedas, o que é? A cada treinamento que ele faz, ele ganha as moedas, o que seriam a mesma coisa que milhas, e eles trocam por brindes, né, dos girafas. E a gente tem um monte de brinde legal, né? Mas tem muita coisa que também a gente vai fazer. Que vai ter iPhone, vai ter, enfim... Não sei se bicicleta, a gente ainda vai entender os prêmios no começo. Mas a ideia é ter brindes pequenos, né? Como as nossas meias, por exemplo, como copos, como cadernos, para eles irem trocando e irem se engajando cada vez mais. E vai ter um prêmio grandão também, como um iPhone, por exemplo. E isso tudo, gente, não funciona se a gente não tiver, por exemplo, o time engajado e ali trabalhando, né? E o que a gente percebeu? Que os nossos franqueados e os nossos gerentes têm muita dificuldade em todo o processo da jornada do colaborador. E aí a gente criou um e-book, né, que chama Projeto Retenção. Na verdade, é um projeto, ele é muito mais do que um e-book. Chama-se Projeto Retenção para quê? Para ensinar não, mas trazer dicas de como fazer para contratar, como fazer para selecionar, como fazer para reter, como faz quando ele chega, que o colaborador chega no primeiro dia, como eu faço para fazer a integração dele, como é que eu faço para manter ele aqui, para engajar. E aí, no meio desse projeto Retenção, tem mais uma campanha de engajamento, que é o nosso tabuleiro, que está aqui. Então, todos os dias tem um tabuleiro lá. O colaborador ele pode ganhar pontos e avançar casas, ou perder pontos e perder a posição dele ali para alguém e não avançar, né? Ou perder posição também. Isso se ele, por exemplo, faltar, se ele chegar atrasado, enfim. Tem várias regrinhas também. E aqui... Esse tabuleiro é sensacional e eles adoram. Por quê? Porque ao final de cada mês tem um prêmio. Ao final de cada mês tem um prêmio. E, gente, por fim, eu acho muito importante ouvir as pessoas. E essa é uma cultura muito forte no Girafas, de ouvir. Nós temos muita abertura para ouvir todos os nossos franqueados, nossos gerentes, os próprios atendentes. A gente criou a pesquisa de satisfação online, através da nossa plataforma. Tá? Fica lá disponível. O franqueado que quiser, ele pode fazer essa pesquisa de satisfação com a equipe dele. A gente gera o resultado e manda para ele. E aqui são várias perguntas de
como é que você foi recebido, como é que está o clima da loja, é uma pesquisa de clima mesmo, mas eu chamo de pesquisa de satisfação porque não é uma pesquisa de clima aprofundada, é uma pesquisa de satisfação. E vocês não sabem os insights que a gente tem aqui. Então, ouvir é fundamental para que a gente possa criar esse projeto de engajar e reter essas pessoas, principalmente nesse momento que a gente tem, que a rotatividade está altíssima e a gente sabe que é um desafio. Mas é um passinho por vez, é uma escadinha que a gente sobe todos os dias ali. Gente, e é isso. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês.